as recompensas da fidelidade. Apocalipse 2, 8 a 11, nos diz assim: Escreva a Esmirna, ao anjo da igreja, assim diz o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu. Posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Ouço a mentira das alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que está para sofrer, mas fique atento. Não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste, 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe sua vida. Continue crendo. Tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Eu li essa tradução da Bíblia, a Mensagem. Bom, vamos deixar uma coisa bem clara. Ser fiel a Jesus gera tribulações, porém, também traz a confiança, a vida eterna e a comunhão com Deus. Em Esmirna, havia um templo ali dedicado a Tibério. E Domiciano exigia ali adoração. E eles, uma vez por ano, eles queimavam incenso diante do altar. Adoravam o imperador como Senhor. Porém, os cristãos se recusavam a fazer, pois isso seria infidelidade ao Senhor Jesus. Essa cidade de Esmirna era entregue à idolatria. Então, do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, não se podia esperar ali uma igreja forte e fiel. Ali em Esmirna, havia perigo de vida. Fé. A fé daquelas pessoas era tentada a sucumbir. Porém, quando nós lemos esse texto, nós vemos que não havia nenhum problema dentro da igreja. Essa igreja não é censurada. O problema estava fora da igreja. O desafio de dizer não ao culto pagão e à blasfêmia do povo. Versículo 9. Posso ver sua dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Adonai, o nosso Deus, Ele conhece o nosso passado. Ele vê o nosso presente e contempla o nosso futuro. Existe fidelidade, existe na fidelidade recompensas? Sim. A recompensa da confiança. No versículo 10 é dito assim: não temas o que hás de padecer. A fidelidade não é uma coisa fácil. Por causa da fidelidade ao nosso Deus, sofremos discriminação, provações, tentações. Mas nada disso é para nos derrubar. A prova ela tem a finalidade de fortalecer o nosso caráter cristão. O nosso caráter enquanto seguidores e servos de Yeshua. Em João 16:33 diz assim, que no mundo a gente teria tribulações, mas que era para que tenhamos bom ânimo, porque Ele, o Senhor Jesus, venceu o mundo. Jesus, Ele tem todo o interesse em que eu e você, em que nós entendamos a razão dos sofrimentos em nossas vidas. Então, enxergue, vejamos as tribulações, elas são oportunidades para podermos crescer espiritualmente e não amargar em derrotas. Em Atos 14:22, Paulo diz:
por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino dos céus. Todo aquele que está a caminho do reino, lá no reino de Deus, enfrentará tempos difíceis. A fidelidade, ela traz confiança. A confiança nos torna crentes firmes para enfrentar qualquer situação. Temos também a recompensa da vida eterna. A vida eterna já conquistamos pela fé em Cristo. O desafio aqui é ser fiel até a morte. Para quê? Para receber a coroa da vida. Coroa da vida, ela é sinônimo de vida eterna. Isso quer dizer que devemos ser fiéis até o ponto de precisar morrer pela fé em Cristo Jesus. A morte, ela não era uma suposição. A morte era uma possibilidade real para os crentes de Esmirna. Contudo, a fidelidade a Deus estava acima de tudo. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Em 155 depois de Cristo, este servo fiel foi martirizado na fogueira. Quando perguntaram a ele se queria voltar atrás na sua fé e adorar o imperador, ele respondeu que tem 86 anos servindo a Cristo. E ele nunca falhou. Não irei negá-lo agora. Policarpo pagou a sua fidelidade com a morte, mas ele recebeu vida. Ser fiel é ser estável. Deus mesmo é fiel. A gente não vive dizendo isso, Deus é fiel. Deus... Sim, isso nós sabemos, mas cabe a mim e a você sermos fiéis. Deuteronômio 17:9. Entendam isto. O eterno, seu Deus, é Deus de fato, um Deus em que vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações, a sua aliança de amor leal para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Temos aqui também a recompensa da comunhão com Deus. Os que suportam as tribulações terão comunhão com Deus. O fiel receberá a coroa da vida. A imagem da coroa, ela é tirada aí das Olimpíadas, né? Então o vencedor lá naqueles tempos, eles recebiam aí uma coroa de louros. Porém, para aquele que vencer na fé, para aquele que vencer esta batalha em Yeshua, recebe uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho, que perde o valor, por uma taça vazia. Mas nós estamos atrás da medalha que nunca envelhecerá, diante da plenitude da glória do Senhor nosso Deus. Para concluirmos, Filipenses 2,8 nos diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo 8 está dizendo para mim e para você: não há ninguém como ele, Jesus, no que realizou. A dor de sua realização. Jesus, o Filho de Deus, voluntariamente se deixou vencer pela morte. Aquele que é chamado de príncipe da vida em Atos 3,15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E Yeshua, ele entrou voluntariamente nas garras da morte por você e por mim. Aquele que é a ressurreição e a vida, de João 11, 25. Não foi o que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele, esse mesmo homem,
Esse Filho de Deus humilhou-se e permitiu que os dedos cruéis da morte o envolvessem para que pudéssemos experimentar a sua vida. A morte que ele sofreu não foi uma morte comum. A Bíblia diz dessa forma: obediente até a morte e morte de cruz. Não havia nenhuma forma mais brutal de execução, jamais existiu nessa história do mundo. Jesus morreu em horrível agonia para que você e eu possamos viver em glória sem limites. Sem limites. Há também o poder da sua realização. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele abriu o caminho para Deus, para todos os que desejam ser salvos. Imagina isso, ele morreu e abriu para mim, para você e para todo aquele que deseja um caminho, um acesso ao Todo-Poderoso Criador. Mas houve um preço da sua realização. Jesus não se tornou um homem apenas por sua vida terrena aqui. Ele ainda carrega a forma da humanidade. Jesus ainda tem em seu corpo as marcas e as feridas dos seus sofrimentos no Calvário. Você pode ler isso em Apocalipse 5, 6, lá em João 20, 24 e 28. E a eternidade, ela irá ressoar ruidosamente. Haverá grande, grande clamor em louvores. Aquele que se tornou um homem para que os homens pudessem chegar a Deus. A minha e a tua fidelidade, ela não está condicionada ao ambiente. Esmirna era uma igreja que vivia sob a pressão do maligno, mas foi fiel. Nós também estamos sob pressão. Sejamos fiéis, firmes. A mensagem que a gente carrega, a mensagem que nós carregamos, ela é muito, muito poderosa para enfrentar qualquer situação. Nós temos a garantia, pelo exemplo de Jesus, de que vale a pena ser fiel. Jesus é o modelo, então olhe para a cruz. Fidelidade é fruto do Espírito Santo. A fidelidade é algo central na experiência cristã. Fidelidade é a base para ter confiança, vida e comunhão com Deus. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.